Boa tarde, turma do 5º ano B, tudo bem com vocês? Boa tarde, crianças, boa tarde, família. Vamos lá, hoje, 1º de fevereiro, terça-feira, nós temos aula de matemática. A atividade de matemática hoje consiste em 3 etapas. Primeiro, vocês vão ver esses links aqui, estou disponibilizando aqui no arquivo em PDF, e também irei colocar no grupo os links, são atividades, são explicações complementares. Segundo passo, atividade no caderno. Nós vamos dividir hoje em atividade no caderno e atividade no livro, certo? Hoje nós vamos estrear nosso livro de matemática. Olha, questão, copie no seu caderno de matemática as questões abaixo. Então, mesmo que tenha atividade no livro, nós sempre vamos estar passando algumas atividades complementares sobre o assunto. Olha, questão número 1. 4 amigos estão assistindo a partida final de um campeonato de futebol. Observe as informações do painel para responder o que se pede. Então, vocês vão observar o painel. O painel mostra o horário, 17h15, a temperatura, 26 graus, mostra a quantidade de público de pessoas, 15.719 pessoas, e tem a arrecadação, R$ 965.626, certo? Já observamos aqui as informações do painel. E responda o que se pede. Escreva por extenso o número que representa a quantidade de público no estádio. Quantas pessoas tem? 15.719. Então, você vai escrever em forma de número? Não, você vai escrever em português. A escrita 15.719, certo? Depois, o número que representa a quantia arrecadada nessa partida tem o algarismo 6 repetido 3 vezes. Você sabe dizer qual é o valor de cada algarismo 6 neste número? Então, gente, por exemplo, aqui, nós temos unidade, dezena, centena. Então, nesse primeiro aqui, esse primeiro 6, ele representa a unidade. Aí vem dezena, que é o 2, depois vem centena, que é o 6. Então, isso daqui representa o 6. Aí, depois, unidade, milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Tá bom? Então, você vai ver o que representa esse 6 e vai falar aqui também. Tudo bem? Como que eu passei essa atividadezinha para vocês sobre unidades, o que representa cada algarismo? Porque nas páginas 12, 13, 14 e 15, nós vamos falar um pouquinho sobre elas, certo? Vamos começar, então, na página 12. Sequência numérica. Então, o primeiro capítulo de vocês, ele fala um pouquinho sobre sequência numérica. Observe a sequência dos números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vírgula, e tem 3 pontinhos. O que significa esses 3 pontinhos? Quer dizer que eles são infinitos, os números continuam até lá na frente, tá bom? Os números que formam essa sequência são chamados de números naturais. Então, todos esses números que nós conhecemos são chamados de números naturais. Qual é o primeiro número dessa sequência? Qual é o primeiro número que nós vemos? Você vai observar aqui. Veja como Lucas e Rebeca descrevem a sequência dos números naturais. O 0 é o primeiro número natural, e a cada número, a partir do número 1, é o anterior mais 1. Ou seja, o que ele quis dizer aqui? Por exemplo, o número 9. 9 é a mesma coisa que 8 mais 1. E o número 13? É a mesma coisa que o anterior 12 mais uma unidade. E o que a Rebeca falou? Cada número é o antecessor menos 1. Ou seja, 12. 12 é a mesma coisa que ele menos 1, certo? Então, aqui é só uma definiçãozinha. Quem descreveu a sequência dos números naturais de forma correta? Cada número é o anterior menos 1. Supondo aqui tem um 11. Qual é o anterior? 10. 10 menos 1, 9. Então, não dá. A Rebeca, ela errou. Ela tinha que falar que cada número é o anterior mais 1, tá bom? Então, aqui a Rebeca falou errado. Quem falou certinho foi o Lucas.
Responda as questões. Qual é o maior número natural de 4 dígitos que pode ser formado com os algarismos 1, 0, 4 e 5, sem repeti-los? E o menor? Gente, sugestão para montar essa atividade. Para ser o maior número natural, nós temos à disposição os números 1, 0, 4 e 5. Para ser o maior número, a gente tem que começar com o quê? Com os maiores números, os dígitos, primeiro. Então, primeiro eu vou olhar aqui quais são os números que eu tenho à disposição, 1, 0, 4 e 5. Então, primeiro eu vou ter que usar o 5, que é o maior, já que eu quero ter o maior número. Depois, eu vou ter que colocar o 4, depois o 1, depois o 0. Então, fui colocando em ordem, qual o número que formou? 5.410, porque eu não posso repetir eles. E para formar o menor, já que eu quero o menor número, eu tenho que começar com os números que são menores, entre 1, 0, 4 e 5, os números que eles são menores primeiro, porque aí eles vão ocupar uma posição melhor e vai acabar sendo menor, certo? Depois, na letra B, qual é o maior número natural de 5 dígitos que pode ser formado com os algarismos 2, 0, 9, 3, 7, sem repeti-los? Não posso repetir? Então, eu quero o maior número natural, você vai pegar esses números aqui e vai começar colocando os números em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, tá bom? Depois, na letra C, qual é o menor número natural de 5 dígitos que pode ser formado com os números 2, 3, 1, 9 e 4? O que vocês vão fazer? Utilizar a mesma lógica. Colocar em ordem crescente os números. Vou colocar primeiro o número 1, que é o menor, depois número 1, qual é o próximo menor? 2, depois 3, depois 4, depois 9. Aí vocês vão ver qual é o número que vai formar. Na letra D, Rita quer escrever números naturais maiores do que 1000. Quantos números ela pode escrever? Gente, ela quer escrever um número que seja maior do que 1000. Quantos números que ela pode escrever? Lembra que aqui eu falei para vocês que esses 3 pontinhos que estão aqui, eles indicam que é reticências, que os números são infinitos? Isso quer dizer que a Rita, ela pode escrever quantos números que ela quiser. São infinitos os números depois de 1000. Não tem uma quantidade certa, tá bom? Aí depois, na questão número 3, observe a ilustração e responda as questões. Aqui é uma ilustração, vamos olhar do que se trata. Uma pessoa esperando no caixa, aí o caixa 2 chamou o número 354 para o caixa 2. E ele está com o 354, certo? Vamos lá. Qual era o número da senha de quem foi chamado antes desse homem? O número dele é o 354. Qual número vem antes do 354? Qual é o antecessor de 354? Essa vai ser a nossa resposta. Aí na letra B, qual será o número da senha de que foi chamado logo depois dele? Se a senha dele é 354, que número que vem depois? Qual é o sucessor de 364? Certo? 354. Depois, na letra C, os números das senhas em um banco têm no máximo 4 algarismos. Qual é o maior número possível de senha? Gente, vamos lá. Se tem 4 algarismos, o que nós vamos observar? Que precisa desses algarismos serem os maiores possíveis. Quem são os algarismos que existem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí, nessa senha, não fala que não pode repetir. Então, vamos repetir o 9, já que ele é o maior, para conseguir o maior número possível? Então, 9, 9, 9, 9, certo? Questão número 4. Leia as falas de Jairo e Elaine e em seguida complete o quadro. Na sequência dos números naturais, o antecessor de um número diferente de 0 é o número que vem imediatamente antes dele. Por exemplo, 725, qual número vem antes dele? 724. E qual número vem depois? 726, que é o que a Elaine está falando aqui, que é o número que vem depois. Vocês vão receber essa tabelinha,
Por exemplo, aqui tem o número 725. Você vai colocar um número que vem antes aqui e o número que vem depois. O mesmo você vai fazer com 999, o número que vem antes e o número que vem depois. E aqui que eu tenho 14.998, vai colocar o que vem depois e o que vem depois já está prontinho aqui, tá certo? Então, é sempre vocês lembrarem de um número que vem antes e um número que vem depois. Na questão número 5, leia as falas de Nicole e de Enzo e em seguida responda as questões. O sucessor do número que eu escrevi é 218. E a outra pessoa fala, Nicole, o antecessor do número que eu escrevi é 415. Então, você tem que saber que número que a Nicole escreveu, que número que o Enzo escreveu. Então, vamos lá. O Enzo, ele pensou no número, a resposta final dele foi 218. Só que é o sucessor do sucessor. Vamos pensar ao contrário, inverter, para descobrir qual é o número? Então, 218 é o antecessor do antecessor. Então, vamos ter que fazer o antecessor 2 vezes para descobrir qual é o número. 218, qual é o antecessor? Aí, depois, qual é o antecessor de novo? Aí, você vai descobrir o resultado, certo? Então, vai ficar resumindo como se fosse 218 menos 1, depois menos 1. E aí, o antecessor do antecessor da Nicole, ela, quando fez o antecessor do antecessor, ela encontrou aqui a resposta 415. Então, nós vamos ter que fazer o sucessor do sucessor para encontrar o resultado. Ou seja, vamos ter que pegar o 415 mais 1, mais 1. Fazendo isso, vocês encontram o resultado. Certo? Além disso, nós vamos falar um pouquinho também sobre representação dos números naturais. Leia as falas de Lucas e Nicole e depois responda as questões. Vamos observar. O Lucas fala: qualquer número natural do sistema de numeração decimal pode ser representado por 10 símbolos, chamados dígitos ou algarismos. E a Nicole: no sistema de numeração decimal, agrupamos de 10 em 10 para fazer a contagem. Certo? Então, vamos observar. Quais são os 10 símbolos do sistema numeral? Nós já vimos na página anterior quais são os 10 números. Aqui vai uma sequência de números naturais, mas eles são compostos desses números aqui, olha só, do 0 até o 9. E é isso que vocês vão colocar. Lembrando que todos os outros números, eles são a combinação desses algarismos aqui, certo? Depois, na letra B, observe os agrupamentos, complete as lacunas e responda quantas bolinhas há no total. Então, aqui tem 1 milhar. Como o próprio nome diz, milhar quer dizer o quê? 1000 unidades, tá bom? E centena, o próprio nome já ajuda, 100. Então, quer dizer que uma centena equivale a 100 unidades. Aqui tem 3 dezenas e aqui tem 5 unidades. Então, nós sabemos que 3 dezenas são quantas unidades? Cada dezena é 10, como o próprio nome já sugere. Então, 10 unidades. Como nós temos 3 dezenas, vai ser quanto? 30. E aqui eu tenho 5 avulsos. Depois pede para você somar, ou seja, quanto que é 1000, mais 100, mais 30, mais os 5 que tem aqui. Aí, esse resultado vocês vão colocar. Bastante questãozinha de interpretação, vamos observar essa daqui que também utiliza método de contagem. A fábrica Bijus embala miçangas em potes com exatamente 10, 100 ou 1000 unidades. No total, quantas miçangas há no pote? Aqui tem 1000 miçangas. Aqui nós temos um potinho menor com 100. Quantos potes de 100 nós temos? 100 miçangas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 potes de miçangas. Cada uma tem 100. Então, vocês vão ter que descobrir quantas miçangas tem aqui. E aqui? Aqui, cada potezinho desse daqui, aqui tá bem pequenininho, mas cada potezinho tem 10. Então, vocês vão ter que ver quantas miçangas tem nesses 5 potes e somar e dar o resultado aqui, certo? Depois, na letra B. Qual é o menor número de potes com 10, 100 ou 1000 unidades necessário para embalar 6.230 miçangas?
Então, gente, a pergunta quer que você tenha menos potes, porque imagina o tanto de pote que daria 6.000 miçangas se eu fosse colocar em potinhos pequenos de 10 em 10. Então, vamos pensar o seguinte: primeiro você vai colocar o maior número de miçangas que couber no pote maior. Então, aqui cabe 1.000, se eu quero 6.230, então eu vou pegar 6 potes aqui de 1.000. Certo? Que já vai dar 6.000. Ficou faltando quanto? 230. Então, vamos pegar 2 potes aqui de 100, que vai dar 200. E para finalizar, ficou faltando 30, vamos pegar 3 potinhos desse daqui de 10. Então, você vai escrever isso daqui que eu estou narrando para você. A quantidade de potes de 1.000, a quantidade de 100 e a quantidade de 10. Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, pessoal, mas vamos analisando com bastante atenção os vídeos. Depois, questão número 3. Há 4.230 parafusos a serem distribuídos em embalagens com 10, 100 ou 1.000. Quantas embalagens haverá de cada tipo? Dê 2 respostas possíveis. Então, eu tenho que embalar 4.230 parafusos e eu tenho à disposição embalagens com 10, 100 ou 1.000. 4.230, minha sugestão. Primeira opção, 4 unidades, 4 embalagens de 1.000, já deu 4.000. Depois, eu posso colocar 2 embalagens de 100, deu 200. Depois, 3 embalagens de 10. Então, essa é a minha sugestão, vocês podem pensar em outra sugestão que também dê certo. E para finalizar nossa atividade, questão número 4, complete o quadro fazendo a decomposição do período em cada caso. Por exemplo, período 2.357 é 2 milênios, 3 séculos, 5 décadas e 7 anos. O mesmo vocês vão fazer com o período de 4.589 anos, 4 milênios, 5 séculos, 8 décadas e 9 anos. E assim vocês vão fazer com outro também de 10.592. Essa é a nossa atividade de hoje. Vocês podem estar fazendo ela no livro, certo? E aí, se ficar mesmo assim, depois de ver algum vídeo, alguma dúvida, podem falar comigo no privado. Um abração, pessoal.